Pessoal, eu estou gravando essa videoaula para fazer a correção das atividades da semana 3 do volume 7 dos PETs. Número 1. Qual a formação vegetal encontrada nas porções da América Latina onde predomina o clima equatorial? Como vivem os povos nessa região? Bom, pessoal, predominantemente a formação vegetal que é encontrado nas regiões onde há o clima equatorial são as florestas equatoriais, né? As florestas equatoriais são florestas tropicais com mais umidade, né? Muita umidade, né? Elas têm essa característica, né? São florestas também de grande biodiversidade, mata muito extensa. Essa é a característica dessa formação vegetal, né? E aí, em relação aos povos que vivem nessas regiões, né? Eles sobrevivem, né? Muitos deles, não todos, óbvio, através de atividades econômicas ligadas às características físicas desses lugares, né? Por exemplo, aí eu citei uma aí, a grande extensão hidrográfica dessas áreas permite várias atividades econômicas para eles, que realizem várias atividades econômicas, tais como a pesca e outros. 2. Na porção oeste da América Latina, em vários países ocorre o clima frio de montanha. Explica a partir do relevo o motivo da ocorrência desse tipo de clima. Bom, pessoal, nessa parte oeste aí da América Latina ocorre o seguinte: ocorre uma instabilidade tectônica, né? Ou seja, há uma ação muito grande de agentes internos. O que são agentes internos? São as placas tectônicas, a movimentação das placas tectônicas. Os agentes internos, eles soerguem o relevo. Os agentes externos, eles rebaixam, desgastam o relevo, e os internos soerguem, ou seja, aumenta, né, dá altitude para o relevo. E é o que ocorre nesses lugares, é o que está ocorrendo até hoje, nos Andes, né, e nessa parte oeste aí, da América Latina, por causa dessa instabilidade tectônica. Então, aumenta o relevo, aumentou a altitude do relevo, a altitude do relevo vem sendo aumentada, né, há milhões de anos aí nessa porção oeste da América Latina, e continua sendo aumentada. E quanto maior a altitude de um local, né, mais frio vai ser o clima daquele lugar, né, porque quanto maior a altitude, mais você está se afastando da atmosfera. Então, a cada 100 metros de altitude, por exemplo, a temperatura cai 0,6 graus. E nessas regiões aí há lugares com mais de 5.000 metros de altitude, por exemplo, nos Andes. Então, vai ter um clima extremamente frio, que é o clima chamado frio de montanha. Ok? 3. O Brasil é o maior país da América Latina. Dessa maneira, possui grande diversidade de formações vegetais, tipos de clima e formas de relevo. Cite duas vantagens do Brasil por apresentar ampla diversidade em seu quadro natural. Bom, há várias vantagens nisso, né? Mas aí eu pedi para citar duas, eu coloquei, né? Graças a isso, o Brasil vai ter uma enorme biodiversidade, porque se há uma diversidade natural, ele vai ter, consequentemente, uma biodiversidade muito grande. E aí eu coloquei também a questão da extensão hidrográfica muito grande, né? O Brasil vai ter uma abundância hídrica, uma abundância de água muito grande devido à nossa extensão hidrográfica, ok? 4. Observe a imagem e leia a manchete da notícia. Aí está mostrando atividades sísmicas, né, no vulcão lá no México, né? E um terremoto de magnitude 5,2 também no México. Por que as atividades vulcânicas são comuns em algumas regiões da América Latina? Essa pergunta é um pouco batida, ela parece até um pouco a pergunta número 2, né? Mas é aquilo que eu falei, né? Há regiões na América Latina que são muito instáveis do ponto de vista tectônico. Há muita movimentação das placas tectônicas nesses lugares, né? E devido a isso, vai haver, né, atividades vulcânicas, terremotos e outras atividades relacionadas a esse tipo de evento tectônico. Isso significa que as placas tectônicas nesses locais, nessas regiões, elas estão em atividade, ou seja, elas estão fazendo algum tipo de movimentação que gera esses eventos aí, que estão, por exemplo,
nessa manchete aí e na manchete dessa imagem também. 5. Observe o gráfico. Aí é um gráfico sobre o crescimento da produção de petróleo na América Latina. Com base na leitura do gráfico apresente. Quais os países em melhor situação quanto ao petróleo? Aí se a gente está observando o gráfico, viu, pessoal? É de acordo com esse gráfico, com o crescimento de 2000 a 2019. Porque, por exemplo, se a gente pegar na América como um todo, o maior produtor de petróleo da América é a Venezuela. Né? Em termos individuais, como país individualmente falando, a Venezuela é o país individualmente falando que mais produz petróleo no mundo. Ela só perde para o Oriente Médio, mas o Oriente Médio não é só um país, né, individual, são vários países. Como um país individual, ela é o maior produtor do mundo. Mas aí, de acordo com esse gráfico, de acordo com esse período aí, os países que estão em melhor situação é Brasil, Peru, Colômbia e Equador. Ok? B. Embora alguns países apresentem crescimento, outros quedas na produção de petróleo, qual a situação geral da América Latina? A produção evoluiu ou decresceu? Quais os valores que podem provar isso dentro do período retratado? Bom, a gente pode observar que a produção vai evoluir, né? Basta a gente observar o crescimento do Brasil, por exemplo, 125%. Então a gente pode falar que a produção evoluiu sim. Né? Por exemplo, a gente pega a Venezuela que está com menos 70% de produção nesse período, mas mesmo assim ela ainda tem uma produção gigantesca. Né? Então a gente pode falar que cresceu sim a produção. C. Quais as desvantagens da produção de petróleo em relação a outros recursos chamados renováveis? Bom, gente, o petróleo ele é um combustível fóssil, né? Ele foi gerado através de fósseis, vegetais, animais e outros. Então ele não é renovável, ele não se renova. Por quê? Porque ele só se renovaria a partir do momento que tivesse outros fósseis. Né? E isso aconteceria, pode acontecer, mas não numa escala humana, e sim talvez numa escala geológica. Então, ele, do ponto de vista humano, ele não é renovável. Significa então que quando esgotar todas as jazidas petrolíferas no mundo, esse recurso vai se acabar, se esgota. Né? Além disso, o petróleo é um combustível considerado sujo. Por quê? Porque ele é bastante poluidor. Ele é um combustível bastante poluente. Né? Ele é ruim para a atmosfera. Então, essas características aí do petróleo, elas são de desvantagem, vamos dizer assim, o uso dele.